Olá a todos, preparem-se porque hoje vamos mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da história. A busca pelo Jesus histórico. É isso aí. A gente recebeu um material incrível sobre o tema, viu? Promete? Promete bastante. E já aviso, essa conversa vai dar o que falar, hein? Preparem-se para ter suas ideias desafiadas. Com certeza, a gente vai desvendar textos antigos, analisar diferentes perspectivas e, claro, usar aquela dose de crítica histórica que não pode faltar. Exatamente. Mas antes de a gente começar, acho que é importante a gente lembrar, né? O tema é delicado, a gente sabe disso. Sim. Então vamos manter a mente aberta, o respeito acima de tudo. É isso aí. Nosso objetivo aqui é aprender, questionar e entender melhor esse personagem que, sem dúvida, marcou a história. Certo. Exatamente. E para a gente começar, acho importante situar você, né? O que os estudiosos realmente concordam quando o assunto é a vida de Jesus? Vamos desvendar isso então. O que a história nos conta de fato sobre Jesus? Milagres, ressurreição. Será que temos provas disso? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né? Mas o consenso entre os acadêmicos é que um homem judeu chamado Jesus de Nazaré realmente existiu na Palestina do primeiro século. E a vida e os ensinamentos dele deram origem ao cristianismo. Mas a maioria dos detalhes, como são descritos nas fontes cristãs e em outras também, né? Ainda é motivo de muito debate. Entendi. Então a gente sabe que ele existiu. Mas e os detalhes da vida dele ainda são um mistério. Em grande parte, sim. E quando a gente fala de milagres e ressurreição, a gente entra num terreno, né? Que é o terreno da fé. E a fé está além da comprovação histórica. Sim, compreendo. Os únicos dois eventos da vida de Jesus que são amplamente aceitos pelos historiadores, com base em evidências, são o batismo e a crucificação. Interessante. E a crucificação a gente sabe quando aconteceu. A data mais aceita é entre 30 e 33 depois de Cristo. Mas como eu disse, né, os outros detalhes, eles ainda são alvo de muita pesquisa e muita discussão. Falando em pesquisa, me diz uma coisa. Os evangelhos são a única fonte de informação sobre Jesus. Na verdade, não. Apesar de serem a principal fonte, a gente tem outras obras históricas que também mencionam Jesus. É mesmo? Por exemplo, Antiguidades Judaicas, que é uma obra do historiador judeu Flávio Joséfo, escrita por volta de 93, 94 depois de Cristo. E também os Anais do historiador romano Tácito, de 117 depois de Cristo. Josefo e Tácito. Que nomes importantes, eles eram relevantes na época. Sim, bastante. Joséfo era um historiador judeu que, apesar de não ser cristão, ele menciona Jesus em sua obra. Já Tácito, um historiador romano, ele cita os cristãos e a figura de Cristo nos seus escritos. Então, mesmo fora dos evangelhos, a gente tem registros da existência de Jesus. Isso mesmo. Nossa, isso ajuda a gente a entender o impacto que ele teve na época, né? Com certeza. Esses registros, eles fortalecem a ideia de que Jesus não foi apenas uma figura inventada pelos evangelhos. Ele realmente existiu, ele realmente causou um impacto na sociedade da época. Imagina só. Um pregador judeu que desafiou as estruturas de poder, questionou as elites religiosas romanas. É fascinante pensar como essa mensagem ecoou e continua ecoando até hoje. Uau! Já começamos com informações bombásticas, hein? Mas me fala uma coisa, e aqueles que acreditam que Jesus foi só um mito? Quais os argumentos deles? Eles são chamados de miticistas de Cristo e, acredite ou não, eles argumentam que Jesus nunca existiu de verdade. Essa teoria ganhou força no século XIX com o historiador alemão Bruno Bauer. Interessante. Mas em que eles se baseiam para dizer isso? Um dos pontos que eles levantam é a falta de fontes não cristãs contemporâneas a Jesus que falem sobre ele. Eles também apontam para paralelos, né, entre a história de Jesus e outros mitos de diferentes culturas, sugerindo que a história dele pode ser mais simbólica do que factual. Então eles enxergam os evangelhos como uma grande alegoria? É uma forma de interpretar. Para os miticistas, os evangelhos são mais uma construção teológica e mitológica do que um registro histórico preciso. No entanto, é importante a gente destacar que essa visão é minoritária entre os estudiosos, tá? Entendi. E como fica a figura de Paulo nesse contexto? Ele conviveu com Jesus, que ele diz em seus escritos. Ótima pergunta. As cartas de Paulo são os documentos cristãos mais antigos que a gente tem, anteriores até aos evangelhos. Sério? E nelas a gente encontra informações valiosas sobre os primórdios do cristianismo. E aí ele descreve a vida de Jesus, os milagres, esses detalhes todos. O foco de Paulo não era a vida terrena de Jesus, mas sim a sua natureza espiritual, a ressurreição e a mensagem de salvação. Ele se concentrava na experiência espiritual, né? Na fé em Cristo como Salvador. Então ele meio que pula essa parte da história. Ele menciona alguns detalhes, como a última ceia, mas o foco dele era a experiência espiritual. Para a gente entender melhor a vida de Jesus, a gente precisa voltar aos evangelhos, especificamente aos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos. Que nome diferente. O que significa? Significa que eles compartilham muitas histórias e contam de forma similar, o que sugere que eles se basearam em alguma fonte em comum.
É aí que entra o famoso problema sinótico. Problema sinótico. Parece complicado. Explica pra gente. Basicamente, é o desafio da gente entender como esses três evangelhos se conectam. Quem copiou quem? Qual foi escrito primeiro? E por que existem diferenças entre eles, apesar das semelhanças? Parece um quebra-cabeça, né? E será que a gente consegue resolver esse mistério? Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. A teoria mais aceita é que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e que Mateus e Lucas usaram ele como base, além de outras fontes. Então Marcos seria o original e os outros dois adicionaram informações. Em termos simplificados, sim. Mas cada evangelho tem sua própria ênfase, seu próprio público, seus próprios objetivos. Mas se usaram Marcos como base, por que existem diferenças entre eles? Porque além de Marcos, cada evangelista também usou outras fontes, como tradições orais, relatos de testemunhas e até mesmo outros documentos que se perderam ao longo do tempo. Nossa, que desafio. E como a gente sabe o que é real e o que foi inventado? Essa é a grande questão. Por isso a gente precisa analisar os evangelhos com cuidado, usando a crítica histórica, comparando as versões, buscando outras fontes de informação. É um trabalho de detetive buscando pistas e montando a quebra-cabeça da história. Que fascinante. E já que falamos em investigação, o que a gente pode dizer sobre a historicidade dos evangelhos? Que métodos os historiadores usam para avaliar a confiabilidade deles? Ótima pergunta. E eu acho que é um bom gancho para a próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar os critérios que os historiadores usam para analisar os evangelhos e entender melhor como eles nos ajudam a desvendar a figura de Jesus. Então, pessoal, fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho. A gente mergulhou fundo na história, né? Exploramos diferentes fontes. E agora chegamos no ponto crucial. Eu acho que entender a relação entre história e fé... Verdade, a gente está desvendando a vida de Jesus e parece que a gente está montando um quebra-cabeça gigante com peças, faltando outras que não se encaixam direito. E como é que fica a fé nesse meio? O que a gente precisa ter em mente é que fé e história são coisas diferentes. A fé se baseia em crenças e experiências pessoais, revelações, enquanto a história busca evidências, documentos, fatos concretos. Mas elas não podem andar juntas. Tipo, a história pode ajudar a fortalecer a fé. Sem dúvida, conhecer o contexto histórico, entender como o cristianismo surgiu e se desenvolveu, tudo isso pode enriquecer a nossa compreensão da fé. Mas é importante a gente ter essa distinção clara na mente. A história nos ajuda a entender o contexto em que a fé floresceu, as condições sociais, políticas e culturais da época. Entendi. Então a gente pode ter fé em Jesus mesmo sem conseguir provar historicamente cada detalhe da vida dele. Exatamente. A fé não depende de provas históricas, ela se baseia em algo que vai além da razão da comprovação científica. Isso não diminui a importância da fé, muito pelo contrário. A fé pode nos dar força, esperança e sentido para a vida mesmo diante das incertezas e desafios. Faz sentido. E como a gente lida com as diferentes interpretações da história de Jesus, a gente viu que existem várias teorias, visões diferentes, até gente que nega a existência dele. O interessante da história é justamente esse debate, essa busca por diferentes perspectivas. É importante a gente ter contato com essas diferentes visões, analisar os argumentos, questionar nossas próprias crenças. Afinal, como você bem colocou antes, o objetivo é aprender a questionar, entender melhor esse personagem tão importante. Mas isso não é perigoso. A gente pode acabar ficando confuso sem saber no que acreditar. Eu acho que o perigo está em se fechar para outras ideias, em achar que a nossa interpretação é a única correta. O diálogo e o debate respeitoso enriquecem a nossa própria visão e nos permitem crescer intelectual e espiritualmente. É verdade, a gente aprende a pensar criticamente, a questionar, a formar a nossa própria opinião. Exatamente. E isso vale para qualquer área da vida, né? Não só para a religião. Sim, sim. É importante a gente estar sempre buscando conhecimento, questionando, se abrindo para o novo. Concordo plenamente. Mas voltando aos métodos que os historiadores usam para analisar os evangelhos, você mencionou critérios, pode nos explicar melhor como eles funcionam? Claro, os historiadores usam diversos critérios para avaliar a autenticidade e a confiabilidade das fontes históricas, incluindo os evangelhos. Um deles é o critério de embaraço. Se uma fonte relata algo que seria constrangedor para o autor ou para o grupo que ele representa, é mais provável que seja autêntico, por exemplo, a negação de Pedro. É um episódio que dificilmente teria sido inventado pela igreja primitiva. Faz sentido, então, se a história é constrangedora, é mais provável que seja verdadeira que outros critérios existem. Exatamente. Outro critério importante é o de descontinuidade. Se um dito ou acontecimento atribuído a Jesus é diferente dos ensinamentos
ensinamentos e práticas do judaísmo da época e da igreja primitiva, é mais provável que seja autêntico. Isso sugere que não foi inventado posteriormente para se adequar à teologia ou à prática da igreja. Interessante, então os historiadores buscam por elementos que se destacam, que são únicos em relação ao contexto da época. Isso mesmo, eles também utilizam o critério de atestação múltipla. Se uma informação aparece em várias fontes independentes, é mais provável que seja confiável. Por exemplo, a crucificação de Jesus é atestada pelos evangelhos por Flávio Josefo e por Tácito, que aumenta sua credibilidade histórica. Entendi, é como juntar peças de um quebra-cabeça de diferentes fontes para ter uma imagem mais completa, e o critério de linguagem e estilo, como ele se aplica à análise dos evangelhos. Esse critério analisa a linguagem, o estilo e o vocabulário utilizados nos textos para determinar autenticidade e datação. Os estudiosos comparam os textos com outras obras da mesma época e região para identificar similaridades e diferenças. Então eles analisam os textos com um detetive linguístico, buscando pistas sobre a autoria e a época em que foram escritos. Exatamente. Por fim, a gente tem o critério de consistência histórica. Os historiadores verificam se as informações contidas nos evangelhos são coerentes com o contexto histórico, social e cultural da época. Bom, é um processo bem minucioso, exige muito conhecimento e análise crítica. Mas me diz uma coisa, como os historiadores lidam com as possíveis contradições entre os evangelhos? Afinal, a gente viu que existem diferenças entre as narrativas, né? Essa é uma questão importante e complexa. A gente precisa lembrar que os evangelhos não são biografias no sentido moderno da palavra. Eles foram escritos décadas após a morte de Jesus, com o objetivo de proclamar a fé em Cristo. Então, eles são mais que simples relatos históricos. Exatamente, eles combinam elementos históricos com interpretação teológica. Os evangelistas selecionaram, organizaram, interpretaram os eventos da vida de Jesus de acordo com as suas próprias perspectivas e objetivos. Então cada evangelho apresenta um ponto de vista único sobre a figura de Jesus. Sim, cada evangelho tem sua própria ênfase, seu próprio público e seus próprios objetivos. Mateus, por exemplo, escreve para um público judeu destacando a figura de Jesus como o Messias esperado. Marcos, por outro lado, escreve para um público romano enfatizando o poder e a autoridade de Jesus. Fascinante como cada evangelho contribui para a construção da imagem de Jesus como um mosaico com diferentes peças que se complementam. Com certeza, e é justamente essa diversidade de perspectivas que torna o estudo dos evangelhos tão rico e desafiador. É preciso analisar cada texto com cuidado, levando em consideração o contexto histórico, o público-alvo e os objetivos do autor. E nesse processo de análise, os historiadores conseguem identificar quais partes dos evangelhos são mais confiáveis do ponto de vista histórico. Sim, utilizando os critérios que a gente discutiu, os historiadores conseguem separar o que é mais provável de ser histórico, daquilo que pode ser interpretação teológica ou tradição posterior. Por exemplo, a maioria dos estudiosos concorda que a crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos é um fato histórico bem estabelecido. Já os milagres, como a multiplicação dos pães e peixes, são mais difíceis de serem comprovados historicamente e são geralmente interpretados como expressões de fé. Então a gente pode dizer que os evangelhos são uma mistura de história e fé. Exatamente. E essa mistura é o que os torna tão poderosos e inspiradores. Eles nos oferecem um vislumbre da vida de Jesus, dos seus ensinamentos e do seu impacto no mundo, ao mesmo tempo em que nos convidam a refletir sobre o significado da fé e da espiritualidade. Nossa, essa conversa está me fazendo repensar tudo que eu achava que sabia sobre os evangelhos. E é justamente esse o objetivo do nosso mergulho: desafiar suas ideias pré-concebidas, ampliar seus horizontes e te ajudar a construir sua própria compreensão da história de Jesus. E você que está nos acompanhando, o que acha de tudo isso? Convidamos você a continuar com a gente nessa jornada de descobertas na terceira parte do nosso mergulho. Nossa, essa conversa realmente abriu a minha mente. Mergulhamos na história, exploramos diferentes fontes e perspectivas e até aprendemos sobre os métodos que os historiadores usam para desvendar o passado. É verdade, a gente analisou os evangelhos, mas também fomos além deles, né? Explorando outras fontes históricas e até os argumentos dos miticistas que questionam a própria existência de Jesus. E nesse mergulho todo a gente se deparou com a complexidade do problema sinótico, com as diferentes interpretações sobre a vida de Jesus, com a questão da fé versus história. É muita informação para processar. Com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu navegar por essas águas turbulentas, né? Com cuidado, com respeito, sempre buscando entender as diferentes perspectivas, as nuances do tema. Sabe o que me chamou a atenção? Apesar de todas as controvérsias, todos os debates,
Existe um consenso entre os estudiosos sobre dois eventos, né? O batismo e a crucificação de Jesus. É verdade. Esses dois eventos são marcos na história do cristianismo. E o fato de eles terem respaldo histórico independente dos evangelhos é realmente significativo. Sim, esses eventos, de certa forma, ancoram a história de Jesus na realidade. A partir deles, a gente pode traçar uma linha do tempo e entender o contexto da época, o impacto que ele teve na sociedade. Exatamente. E a partir daí, cada um pode construir a sua própria interpretação, a sua própria relação com a figura de Jesus. E aí entra a questão da fé, né? A gente pode se inspirar na mensagem de Jesus, nos seus ensinamentos, independentemente de acreditar ou não em cada detalhe dos evangelhos. Com certeza. A fé é algo muito pessoal, que vai além da história, da comprovação científica. E o que a gente viu aqui é que, mesmo com todas as dúvidas, todos os questionamentos, a história pode fortalecer a fé, pode nos ajudar a entender melhor a mensagem de Jesus. E a mensagem dele, no fim das contas, é o que realmente importa, né? O amor ao próximo, a compaixão, a busca por justiça social. Esses valores, esses ensinamentos transcendem o tempo, a cultura, a religião. São valores universais que continuam inspirando pessoas no mundo todo. É verdade. E eu acho que essa jornada em busca do Jesus histórico nos leva a uma pergunta fundamental. Quem foi Jesus para você? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Depois de mergulharmos em tantas informações, tantas evidências, tantas interpretações, o que realmente importa é como a figura de Jesus ressoa em nossos corações. Independentemente da resposta, é importante a gente continuar buscando, questionando, aprendendo. Afinal, como a gente disse lá no início, o objetivo aqui é entender melhor essa figura tão complexa, tão fascinante, que marcou a história da humanidade. Exatamente. E essa busca, essa jornada de descoberta pode nos transformar. Pode nos aproximar daquilo que realmente importa. O amor, a compaixão, a justiça. Que mensagem inspiradora. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, o que leva dessa experiência? Quais as suas reflexões sobre a busca pelo Jesus histórico? A gente espera que essa jornada tenha sido enriquecedora para você e que você continue explorando esse tema, né? Com a mente aberta, com o coração receptivo. Afinal, a busca pelo conhecimento, a busca pelo significado é um processo contínuo que nos acompanha por toda a vida. Muito obrigada pela sua companhia nessa incrível jornada. Até a próxima, com mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive.